Bem, gente, muita paz, muita luz. Nosso bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem com todos? Bom, né? Gente, vamos fazer a nossa prece, tá? Para a gente iniciar a reflexão desta manhã. E vamos fazer a prece, aquela que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Qual foi a prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então, gente, vamos iniciar. A gente vai falar um pouquinho, fazer uma reflexão a respeito do Cristo Consolador. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 9, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontra sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Bem, meus amigos, quem aqui acredita em Jesus Cristo? Levante a mão, por favor. Penso que todos nós acreditamos em Jesus Cristo. Todos nós temos como caminho, como estrada, como possibilidades, ferramentas para nos conectarmos com Deus, o Criador da vida, para chegarmos ao Criador da vida. Todos nós temos como caminho Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele veio nos ensinar como chegar ao Criador da vida. Jesus Cristo veio para nos fazer isso. E uma das coisas muito interessantes que Jesus veio para nos colocar esse caminho ao Criador é que nós deveríamos passar pelos nossos processos de dores, pelos nossos processos de angústias, conectado com a harmonia, conectado com a humildade, conectado com a caridade. O que eu quero dizer com isso? Que nós não ficarmos, por exemplo, revoltados com as dores que nós passamos no decorrer das nossas vidas,
seja nos nossos ambientes familiares, com relação aos nossos pais, as dificuldades com os nossos filhos, a dificuldade com algum ente que faz parte do nosso contexto familiar, a dificuldade em ambiente de trabalho, a dificuldade em qualquer ambiente de convivência, e que nós temos que interagir um com o outro. Esse processo nos traz, naturalmente, algumas dificuldades. Por quê? Porque nós trazemos essas dificuldades. Por vezes eu sou impaciente, por vezes eu sou intolerante, por vezes eu sou rancoroso, por vezes eu sou ignorante, no sentido de ser mais bruto, ser mais brusco na fala e no contato com o outro. Essas dificuldades que eu carrego, naturalmente, o outro também carrega. E eu sendo muito vaidoso, o outro também sendo vaidoso, nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter dificuldade de convivência. Eu sendo impaciente, o outro também impaciente, nós vamos ter, naturalmente, dificuldades de convivência. Vocês observarem, pegarem uma bola, uma bolinha de tênis, uma bola pequena, e jogarem na parede, contra a parede, na proporção que nós jogamos essa bola na parede, ela retorna para nós. Na mesma força que nós jogamos, ela retorna. Assim é a nossa convivência. Na mesma intensidade que tratamos o outro, consequentemente, isso chega até nós. E uma das coisas também que nós temos que perceber é que nós temos campos de dificuldades com relação ao nosso processo de evolução, nosso processo de aprendizagem. Por vezes nós temos que passar por patologias, por doenças graves, doenças gravíssimas mesmo. Dificulta a nossa mobilidade, dificulta o nosso raciocínio. Essas patologias, essas doenças que vão nos alcançando com essa gravidade, ela tem uma função, que é o que o Cristo vem nos ensinar. A função dessas doenças, dessas situações, é de nos reeducarmos, e também uma situação muito importante, ela tem como função curar o espírito. Nós damos muita importância e tem o seu nível de naturalidade à matéria, à condição, ao corpo físico. Nos atentamos com muita menos intensidade a questão do espírito. Então, nós temos uma medicação que é o retorno para o corpo físico. Nós somos espíritos que estamos reencarnados nestes corpos físicos. Esses corpos físicos, eles foram preparados para que, na manifestação do espírito, que cada um aqui tem a sua personalidade, para que possa trazer os elementos necessários a sua cura espiritual. Então é como a gente vai no hospital. A gente vai lá no hospital, o médico lá faz um diagnóstico. Você tem isso, alguma patologia. Aí ele fala, você tem que tomar essa medicação aqui. Aí nós vamos para casa, vamos tomar a medicação. Às vezes a medicação é dolorosa, por vezes a medicação é muito amarga de se tomar. Por vezes a gente toma medicação, mas a medicação tem o que nós chamamos de contraindicação, ela causa as outras problemáticas, de repente ela deixa a gente um pouco mais enjoado, de repente dá um pouquinho de dor de cabeça. Efeitos colaterais. Por vezes, essas medicações apresentam algum desconforto.
algum desconforto ela apresenta, apesar que ela vai fazer um combate àquela questão patológica, aquela doença específica, ok? Nós, espíritos, estamos doentes na espiritualidade, fora desse corpo físico. Precisamos curar o espírito. Então, como remédio, vai ser trabalhado uma condição orgânica, um corpo físico, para que possa ter as medicações necessárias para que o espírito possa encontrar sua cura. Ok? Reencarnamos, voltamos à vida física nesses corpos, com essas condições necessárias à cura do espírito. Tem alguns efeitos colaterais por vezes. Dificuldade de caminhar, dificuldade de mover as mãos, um probleminha na coluna, alguns efeitos colaterais que dificultam, mas esses efeitos colaterais, eles fazem parte desse processo da nossa medicação, fazem parte, está tudo junto ali, está tudo dentro do contexto. E quando é que nós podemos realmente conseguir curar o espírito? Quando nós não nos revoltamos. Isso é muito importante. Não nos revoltarmos com a nossa condição. Ao contrário, nós temos que agradecer por estarmos recebendo as medicações necessárias para a cura do espírito. Porque quem de nós não queremos estar curado? Quem de nós vai dizer assim, não, eu quero ficar doente para a eternidade? Ninguém quer ficar doente. Todos nós queremos ser curados. E precisamos tomar medicação. É interessante porque vocês já observaram, fazendo analogia com os nossos médicos, né, no hospital. A gente vai lá, o médico passa uma medicação, às vezes a gente não quer tomar. Você está entendendo? A gente não quer tomar medicação. Porque é muito amarga. Não quero tomar porque é amarga. Aí eu não tomo remédio. Né? Eu não vou tomar um remédio, porque eu tomo esse remédio, eu fico com uma dor de cabeça, dá uma dorzinha de cabeça, aí eu não tomo remédio. Consequentemente, o que acontece? Eu não consigo ficar curado. Não é verdade? Eu preciso tomar um remédio para gripe. Ué, tem que tomar um remédio. Se eu não mas o remédio, no gosto dele é muito ruim. Tá bom, mas se eu não tomar o remédio, eu vou continuar gripado, vai evoluir para uma pneumonia. Daqui a pouco eu estou numa UTI, comprometi o meu pulmão, desencarno. Acabou. Né? Por quê? Porque eu não quis tomar o remédio. Ok? É a mesma coisa. Nós estamos aqui nas nossas dificuldades, no sentido do nível de aprendizagem que temos que ter. E se nós ficarmos reclamando da medicação, ela não vai surtir o efeito que nós precisamos, Levi. Não vai surtir o efeito. O que vai acontecer? A gente vai ficar ainda mais doentes. Vamos comprometer ainda muito mais a nossa saúde espiritual. E aí nós vamos ter que voltar depois num outro processo de reencarnação com doenças ainda mais graves. Porque o que acontece? Quando nós não tomamos a medicação necessária, a doença evolui. Ela evolui. Então, de repente, eu não tomo aquela doença. Daqui a pouco eu já estou tão comprometido que eu vou precisar tomar um remédio, às vezes, muito mais doloroso do que aquele que eu não quis tomar. Talvez aquele remédio que eu tinha que tomar era doloroso, sim. Mas eu só tinha que tomar umas 2, 3 doses. Se eu tomasse umas 2, 3 doses daquela medicação que dolorosa, concordo, eu já teria resolvido o meu problema. Mas eu não quis porque dói. Agora eu não vou mais ter que tomar 3, eu vou ter que tomar 10. Agora eu já vou ter que tomar 10 medicações dolorosas e eu podia ter tomado 3. Mas essa é uma escolha nossa. Essa nós podemos escolher. E talvez, é muito interessante a gente fazer uma reflexão, que talvez
nós já fizemos essa escolha. Talvez no passado a medicação era muito mais leve e hoje nós temos que tomar medicações muito mais dolorosas. E aí a nossa escolha é: a gente vai permanecer tomando essas medicações ou nós vamos buscar a nossa cura? A cura, né, Charles? Nós temos que buscar a nossa cura. Então, vamos tomar esse remédio. Vai ser doloroso, mas é tão interessante que nós temos amigos, que nós temos pessoas que acolhem, que conversam, né? Que a gente pode trocar um papo, que a gente pode brincar. Então, de repente, essa medicação pode ficar mais suave dentro desse entendimento, desse compartilhar de dores e de felicidade, e desse entendimento que é muito interessante a gente mudar um pouco o nosso pensamento. A gente fala assim: essa medicação é dolorosa, essa medicação vai restabelecer a minha saúde. A dor é apenas um efeito colateral. O efeito colateral rapidinho, daqui a pouco vai passar, porque o nosso objetivo é a cura. E quando alcançarmos a cura, aí não vai ter problema, não vamos ter efeitos colaterais, não vamos ter nada, né? Porque já vamos estar curados. E é interessante, Charles, porque essa decisão é uma decisão nossa. Assim, eu não preciso dizer assim, não, quem tem que tomar essa decisão é os meus filhos. Quem tem que tomar essa decisão, sei lá, é o meu vizinho. Não sei. Não é o outro que tem que tomar essa decisão. Porque quem tem que tomar o remédio sou eu. Né? Não, vou esperar, eu vou ver se o meu vizinho acha que eu tenho que tomar o remédio. Quem tem que tomar o remédio sou eu, quem tem que tomar essa decisão sou eu, porque a dor, ela é minha. A dor é minha. Se eu não tomar o remédio e o outro, o meu vizinho tomar, o meu vizinho fica curado e eu fico doente. Você entende? Vocês entendem isso? Então, como é interessante a gente começar a fazer essas reflexões no nível mesmo da consciência, porque da consciência no sentido do entendimento e de percebermos as nossas vivências e as nossas dores com mais leveza, encontrando Jesus, encontrando Deus, nos conectando com o belo, para que nós não sejamos pessoas que fiquemos, de certa forma, reclamando da nossa condição. Eu não deveria sofrer assim, isso não poderia ter acontecido comigo, a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do vizinho, do meu patrão, a culpa é sempre do outro. Não existe culpados aqui. Eu acho que é muito interessante a gente perceber isso. Não existe culpado, existe responsáveis. Nós somos responsáveis pela nossa cura. Responsáveis. Então, vamos assumir essa responsabilidade. E aí nós vamos tomar as decisões que nós acharmos mais interessantes. Agora, uma coisa é legal também, que nós sabemos que nós seremos curados, tá? A cura é inevitável. Isso é uma coisa muito interessante. A cura é inevitável. Nós seremos curados. Ok? Agora, a única questão é o seguinte: eu posso encontrar essa cura com menos dor ou com maior dor. Aí essa decisão é nossa. Eu posso sofrer mais ou ou sofrer menos. Bem, aí eu vou escolher. Tá certo? Essa nós podemos fazer, essa escolha nós faremos. E é interessante porque no nosso processo de cura, de repente eu vou precisar tomar só 3 doses dolorosas. Entende? Aí eu decido que nesse momento eu não vou tomar 3 doses, então daqui a pouco eu vou ficar um pouco mais doente, então eu vou tomar 10 doses. Tudo bem, eu vou tomar as 10 doses, mas eu vou ficar curado. O problema é que eu tomei 7 doses a mais, eu não precisava. Eu só precisava de 3. Né? Aí isso é uma escolha nossa. Isso nós escolhemos, nós decidimos. Mas a cura, ela é inevitável. Nós todos seremos curados. Tem uma
uma história que eu acho muito interessante, que narra de Jesus Cristo, que ele em Jerusalém, ele passava por uma estrada, e nessa estrada havia um animal que estava morto, já em estado de putrefação. Então, logicamente, já exalava um mau cheiro, né? Um cheiro que realmente dava um desconforto em que por ali passavam. Jesus passava pelo mesmo caminho. E Jesus, ao passar pelo mesmo caminho, viu o animal morto, já em estado de putrefação. Ele parou, observou o animal e disse: que dentes lindos! Isso é muito interessante, porque Jesus, naquela situação que a princípio dá uma repugnância, né? A gente até vira o rosto, não quer nem observar muito, não quer olhar, quer passar direto, quer sair dali logo. Jesus observa e encontra algo bonito, e encontra algo que se conecta a Deus. Olha que dentes lindos! Isso é que o Cristo observa em cada um de nós. Aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de belo, aquilo que nos conecta para Deus, aquilo que nos harmoniza com a lei de amor, com a lei de caridade, com a lei de afeto. É isso que o Cristo enxerga em nós. Tem um amigo meu que fala uma frase que eu acho fantástica. Ele sempre fala essa frase quando eu encontro, apesar de faz muito tempo que a gente não se vê. Mas ele chega assim para mim, de repente a gente está numa palestra, em algum movimento assim com muita gente, ele vira para mim e fala assim: PC, ele me chama de PC, eu olho e só vejo anjos. Eu acho isso fantástico, né? Porque na realidade é isso. Eu olho e só vejo anjos. Simão Pedro é um palestrante espírita, acho que está no estado de Goiás. E ele, uma vez, numa palestra, ele falou uma coisa que realmente também me conectou com isso. Ele fez a seguinte fala: por que é que Deus ama o verme? A pergunta é bem assim que ele falou: por que Deus ama o verme com a mesma intensidade que ele ama os anjos? Porque Deus ama os vermes com a mesma intensidade que ele ama os anjos. E a resposta é: porque Deus sabe que os vermes um dia serão anjos. Que coisa fantástica, né? Se a gente puder nos conectar com essa verdade, porque é isso, todos nós seremos curados. Inevitavelmente, todos nós seremos anjos. Inevitavelmente, isso nós não temos como evitar. Todos nós seremos anjos. Isso é uma verdade. O sopro da criação é para frente. É para frente, é sopro, e aí vai embora. Um dia, com certeza, todos seremos anjos. Mas aí tem uma coisa muito interessante. O Criador, que perfeição! No nosso entendimento é uma coisa fantástica. Porque o Criador, quando ele faz esse processo da criação, o que ele determina para a criatura? Beleza, você está aí, dei o sopro, mas você vai participar da tua criação. Você vai participar desse processo, você não vai ficar inerte. Você vai participar. E a outra coisa que é muito mais fantástica ainda, além de determinar, através dessa lei fantástica do merecimento, que nós alcancemos através dos nossos esforços, das nossas contribuições, essa condição de anjos, ele fala assim: você vai se juntar a outros
para que vocês fiquem mais fortes e juntos vocês façam esse processo de co-criar, de manter, de evoluir. Olha que coisa fantástica. E aí nós temos essa coisa que é assim, nós evoluímos assim, ó, convivendo juntos, sabe, com aquela dificuldade. Alguém quer deixar a televisão ligada até mais tarde, aí a gente fica meio incomodado e a gente precisa negociar, aí a gente precisa conversar. Não fica até 11 não, vamos deixar até 10 horas. A gente vai começando a negociar, sabe essa coisa da gente começar a negociar, de desenvolver a paciência, de desenvolver um diálogo, um processo de amor, de fraternidade. A gente começa nessa troca aqui, ó, nessas dificuldades que a gente acha é o remédio, a dor é o remédio, aí vai possibilitando que nós possamos alcançar e participar da nossa cura. Então as dores, elas são necessárias, mas se nós tivermos essa visão e desse entendimento desse processo, e vendo Cristo como o médico, né? O médico dos médicos, nós vamos poder perceber que essa dor que nós passamos é muito mais leve. Ela não é tão pesada como a gente pensa, não. Não, eu não aguento. Não é assim, não. Como é que nós estamos vendo essa questão da dor? Eu só vou contar uma outra historinha rápida que eu acho muito interessante, que é do gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi um espírita que contribuiu muito no movimento espírita. Ele tinha uma patologia muito grave. Ele tinha uma questão que todo o seu corpo ficou paralisado. Ele só mexia o pescoço, ficou inclusive cego. Então, era cego, só movendo o pescoço, tá? E paralisado. Mas o que aconteceu? Jerônimo, quando ele tinha até 17 anos, Jerônimo Mendonça, ele jogava bola, corria para cima e para baixo, de galpão. E tinha uma coisa muito interessante que o pessoal narra, que ele tinha uma coisa que ele gostava de ficar em frente ao espelho e falava assim: Tarzan, hein? Tarzan. Fazia essa brincadeira, né? E aí, em 17 anos, o Mendonça vai ao centro espírita. Chegando no centro espírita, ele senta lá no fundo, lá. Normalmente, né, a gente vai a primeira vez no centro, a gente está bem no fundo lá do... E ele sentou lá. Nesse centro, o que acontecia? Havia a palestra, a reflexão, e havia uns médicos que ficavam escrevendo, né, psicografando ali o que os espíritos estavam ditando. Ao final da palestra, era lido o que os espíritos tinham ditado. E aí, então, terminou a palestra, o médium disse para o dirigente: ó, eu recebi essa mensagem aqui, o espírito diz que a pessoa vai entender a quem foi direcionado. O dirigente olhou: não, tudo bem, vamos ler. Aí o dirigente diz assim, havia essa psicografia: Tarzan, segura no cipó da fé, porque entrarás na selva da dor. Tarzan, segura no cipó da fé, porque entrarás na selva da dor. A partir daí, Jerônimo Mendonça começou a desenvolver uma patologia que veio enfraquecendo a sua questão, ele não conseguia mais ficar em pé, e aí foi desenvolvendo até ele ficar totalmente paralisado, ele ficou tetraplégico, mas ele ajudou a construir creches, centros espíritas, e era um dos grandes palestrantes à época da doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, esse Tarzan segurou no cipó da fé. E a espiritualidade nos faz esse convite a todos nós. Como Tarzan, vamos segurar no cipó da fé, porque certamente estamos na selva da dor, mas podemos construir. E a dor vai ficar muito mais leve se nós nos conectarmos e entendermos que a dor é o remédio. Agradecermos a dor, temos gratidão por esse processo, porque Jesus
enxerga em nós o nosso melhor. Vamos fazer a nossa prece? Você toma remédio, Pedrinho? Não esquece não. Isso, todo dia, né, Pedrinho? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, acreditando por essa feliz oportunidade, onde aqui encontramos-nos todos reunidos para tratarmos das coisas do Espírito, essas coisas que realmente têm importância, porque somos espíritos imortais, fadados, né, à felicidade, e que possamos dar passos seguros, passos firmes para esse processo de estarmos harmonizados com o universo, estarmos felizes através de entendermos os nossos processos de dores e encontrarmos Jesus em cada momento, em cada ação, em cada atitude do outro, do nosso irmão, para a nossa aprendizagem, e que possamos sempre estarmos nos questionando: no meu lugar, o que faria Jesus? Muita paz, muita luz.